Olá pessoal, estou de volta aqui no canal, primeiro dia do ano de 2024. Quero primeiramente desejar um feliz ano novo a todos vocês que são inscritos aqui, os que não são inscritos, certo? Desejo aí saúde, sucesso, felicidade e também que vocês consigam aí os seus objetivos, beleza? Estamos começando mais um ano, né? Graças a Deus. 2024, 1º de janeiro, e hoje eu já começo trazendo aqui um tema, né, que é a continuidade do assunto anterior, como fazer exegese, né? Já fiz aí o parte 1, agora o parte 2, né? Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, que tem gente que se inscreve, mas não ativa o sino, tem que ativar, senão as notificações não vão chegar, beleza? Peço a vocês que sigam lá a minha página Exegese Bíblica, no caso essa aí, eu sempre estou postando lá alguma coisa 2 ou 3 vezes por semana, certo? Então é isso aí, vamos ao assunto de hoje, né? No caso, falar aí um pouquinho sobre um outro passo da exegese, né? O primeiro passo que eu mostrei foi sobre a crítica textual, né? Antes de a gente analisar um texto ou dizer o que o texto está dizendo, a gente tem que procurar qual é o texto ou o melhor texto para essa passagem, né? E aí entra a crítica textual. E de acordo com o texto que você escolhe, a sua análise vai chegar a um objetivo específico, certo? Então, vamos para o segundo critério, que no caso é a gramática, o estudo tanto da língua grega para o Novo Testamento e também para o Antigo Testamento, no caso a Septuaginta, que ela é muito importante para a reconstrução do texto original do Antigo Testamento. Então, a gramática, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, no caso a língua hebraica, são importantíssimas, são ferramentas indispensáveis. Não tem como fazer uma exegese sem o texto grego e sem o texto hebraico muitas das vezes. Às vezes sim, às vezes não é possível, porque quando a gente trabalha o texto grego ou o texto hebraico, a gente sempre encontra algo, digamos assim, né, algo a mais, né, algo mais detalhado, onde a gente consegue compreender melhor um texto ou uma tradução. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões interessantes, tá? Mostrar para vocês aqui algumas questões interessantes sobre isso, tá? Então, vamos lá. Aqui temos um texto muito curioso, que é o texto de Romanos 1:5, tá? Eu peguei duas traduções, vamos fazer aqui uma comparação, né? E vamos fazer aqui alguns comentários. A Bíblia ACF, ela traduz assim, ó: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Observe que nessa parte aqui, ó, a ACF ela coloca a graça e o apostolado, ou seja, são duas coisas distintas, né? A graça é uma coisa e o apostolado é outra coisa. Aqui em grego você tem o charin, que é graça, aí tem o kai, que é traduzido aqui como e, né? A conjunção, e você tem o apostelen, que é o apostolado, certo? Graça e o apostolado, ou graça e apostolado. Na Bíblia do Peregrino, olha como que ela faz, ó: por meio dele recebemos a graça do apostolado. Olha só que coisa interessante. Aqui ela coloca a graça como sendo o próprio apostolado. Na ACF não, ela coloca a graça e o apostolado, ou seja, duas coisas distintas. Então, quando você lê esse texto, você vai chegar a conclusões diferentes lendo em traduções diferentes, certo? É por isso que é importante a gente olhar para o texto grego e ver o que o texto grego ele fala aqui, né? As duas traduções são possíveis, tá? Se você pegar aqui Haren kai apostolen, você pode colocar graça e apostolado. Porém, essa conjunção aqui, kai, ela pode ser uma conjunção explicativa, ou seja, isto é, né? Ou seja, isto é,
né? Ou aqui como fez a do peregrino, do, que nesse caso ela traz uma ideia explicativa, ou seja, ela está explicando que graça é essa. Então você poderia verter assim, né? No caso aqui, por meio dele recebemos a graça, isto é, o apostolado, ou seja, o apostolado, ou a graça do apostolado. Então quer dizer, a ideia do apostolado é a própria graça, que está falando aqui no versículo 5, certo? Então, de acordo com o texto grego, você pode fazer as duas traduções. A questão é, qual seria a melhor tradução aqui? E aí, o que você acha sobre isso? Será que o grego ele esclarece esse ponto de qual seria a melhor tradução para esse texto? Bom, eu vou prosseguir aqui com outros exemplos, né? Eu estou mostrando aqui só para vocês entenderem como a gramática ela pode ser variável, né? E de acordo com essa variação, o sentido de uma passagem pode ser alterado, pode ser mudado. Nisso, quando o sentido ele é afetado, ele é mudado, a conclusão que nós chegamos sobre aquele texto também vai ser mudado, certo? Vamos pegar aqui outro exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui também tem uma questão interessante, que é essa parte aqui, ó. Para a obediência da fé. Você já se perguntou o que é obediência da fé? Aqui nós temos uma discussão em grego também, né, que no caso aqui você vai ter o hupakoen pisteos. Essa expressão aqui, ó, hupakoen, é a obediência, e aqui o pisteos é o da fé, já que ele se encontra aqui no caso genitivo, né? E o caso genitivo geralmente ele carrega a preposição da, do, de, né? Enfim. Aqui você pode compreender isso aqui de diversas formas, né? Pela gramática. Aqui esse caso genitivo aqui, ele pode ser interpretado como um genitivo objetivo. Ele funciona como o genitivo, ele vai funcionar como um objeto direto da ideia verbal implícita no substantivo principal, que no caso é obediência. Então a ideia seria o seguinte: para a obediência, no caso aqui, a obediência da fé seria obediência à fé. Então a ideia seria a fé cristã, o que essa fé ela apresenta como regra. Então a obediência a essa fé, né, seria aí o motivo pelo qual recebemos a graça do apostolado, quando Paulo fala. Então recebemos a graça do apostolado para que todos os povos respondam com fé em seu nome, né? Ou para a obediência à fé, ao que essa fé tem de regra, ao que essa fé ela demonstra. Então aqui pode ser compreendido como a fé cristã. Uma outra visão seria você compreender esse genitivo como subjetivo. Neste caso, ele funciona como o sujeito de uma ideia verbal implícita, né? Então, a ideia seria, né, para a obediência que a fé produz, ou que a fé exige. Então, quer dizer, a fé ela produz obediência. Entende? Se eu estou tendo fé em alguma coisa, eu estou crendo naquilo, eu vou seguir, certo? Então seria aí uma outra possibilidade de entender essa passagem. Um outro uso ainda seria um genitivo de aposição. Neste caso, o substantivo pisteos, ele vai explicar a obediência. Então a tradução seria para a obediência, isto é, a fé. Então quer dizer, a obediência é a própria fé. Seria uma outra possibilidade que é discutida aqui pelos gramáticos. Então veja, eu já tenho aqui 3 possibilidades de compreender essa pequena expressão. E todas elas, né, o sentido ele vai variar. Por isso que é muito importante você estudar grego, porque as traduções em português, geralmente, elas repetem umas às outras.
sempre trazendo o mesmo sentido, e você fica preso àquilo. Você não consegue sair daquele escopo. Quando a gente estuda grego, a gente começa a enxergar as várias possibilidades que o texto ele pode ter ali em seu sentido. Entende? Como eu estou mostrando aqui, né? Mostrei aqui nesse primeiro exemplo e nesse outro exemplo aqui, obediência da fé. Ainda outros usos aqui também são possíveis, como o uso atributivo. Mas enfim, vamos prosseguir, senão esse vídeo ele vai ficar muito longo, já está aí em 10 minutos, né? Aqui nós temos outro texto muito interessante que fala assim, né? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, quando você pega aqui essa expressão aqui, ó, pela fé em Jesus Cristo, praticamente todas as traduções que nós temos em português vão traduzir dessa forma, pela fé em Jesus Cristo. Só que quando nós olhamos o texto em grego, que no caso seria isso aqui, ó, diapisteos Iesu Christou, no caso pela fé em Jesus, esse aqui, ó, Iesu Christou, que é Jesus Cristo, também está no caso genitivo. Ele pode ser compreendido como genitivo objetivo, que no caso seria traduzido como em Jesus Cristo, ou genitivo subjetivo. Neste caso, aqui Jesus Cristo ele passa a ser sujeito. Então a ideia seria pela fé de Jesus Cristo ou pela fidelidade de Jesus Cristo. Então a justiça de Deus vem pela fé ou pela fidelidade de Jesus Cristo. Ou seja, a justiça que Deus traz para nós, ela só foi possível mediante a fidelidade de Jesus, porque ele foi fiel ao seu propósito, cumpriu até o final, morreu, ressuscitou, e aí sim é possível a justiça de Deus nos alcançar. Entende como o sentido de uma pequena expressão ela pode afetar a interpretação inteira de um texto? Por isso que é muito importante nós estudarmos grego, porque a gente consegue enxergar algo além de uma tradução. Afinal, uma tradução ela só coloca uma ideia. O texto grego não, ele pode ter várias possibilidades de compreensão daquele texto. Por isso que é muito limitado você pegar uma tradução e ficar ali especificamente nela, certo? Vamos continuar. Aqui eu tenho outro texto muito interessante. Esse texto aqui eu já falei dele algumas vezes, né? Mas nem todo mundo assiste, né, o mesmo vídeo, certo? Aqui você tem o seguinte, ó, Mateus 21, versículo 5, né? E a Bíblia ACF, ela traduz assim: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Note que a Bíblia ACF, ela coloca aqui a jumenta, feminino, e o jumentinho, masculino, certo? Ela coloca dois, que está falando que Jesus vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho. Vai ter até comentaristas, né, que vão dizer que Jesus ele subia no jumentinho, descia e subia na jumenta. Bom, quando você pega a TNM, a tradução do Novo Mundo, olha só como que ela traduz, né? Diga a filha de Sião, veja, seu rei está vindo a você, de temperamento brando e montado num jumentinho. Sim, num jumentinho, filho de um animal de carga. Note que a TNM, ela não coloca jumenta e jumento, como fez a ACF, né? Ela coloca jumentinho, sim, num jumentinho, filho de um animal de carga. Bom, aqui nós temos essa expressão aqui, ó, cai. Toda a interpretação desse texto, ela passa por essa pequena conjunção que eu estou marcando aqui, que vocês estão vendo. Esse cai, ele foi traduzido na ACF como e.
certo? No caso aqui você tem o onon. Onon ela pode ser jumenta no feminino, pode ser jumento, certo? Ela tem esses dois gêneros, né? A própria palavra, ela abrange esses dois gêneros. Isso é dito pelo léxico de domínios semânticos, tá? Ele que vai trazer essa ideia. Então tá. Aqui ela pode ser jumenta ou jumento, assim a TNM está certa e a ACF também. Só que dependendo de como você entenda essa conjunção aqui, esse cai, a interpretação ela pode mudar. Porque se você entende isso aqui como uma conjunção aditiva, e sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, quer dizer que Jesus ele veio montado nos dois. Mas se você traduz esse cai pelo sim, ou seja, uma conjunção explicativa, a interpretação muda completamente. Porque ele está falando o quê? Que Jesus ele veio montado no jumento, sim, no jumentinho. Você está, no caso, reforçando, né, a ideia, sim, no jumentinho, filho do animal de carga. Então, note que a forma que essa palavrinha aqui, que essa conjunção, ela foi traduzida em uma tradução e outra, o sentido ele mudou. Nessa aqui, na TNM, entre outras, tá? A NVI e outras também fazem isso aqui. Na TNM existe apenas um, que é o jumentinho. Aqui não, que existem dois. A profecia fala do quê? De um ou de dois? Entende? Então, por isso que é importante. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não tem como escapar. O grego ele é fundamental para nós entendermos, ou pelo menos vermos as possibilidades que uma passagem ela pode ter de acordo com o texto grego ou texto hebraico. Para finalizar, temos aqui uma passagem muito curiosa que inclusive deu muito debate, né? Aqui você tem Atos 2:38, tem uma questão muito interessante. Na Bíblia ACF e na grande maioria das traduções, né, elas falam assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, aqui diz, né, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Ou seja, para eu receber o perdão dos pecados, eu preciso ser batizado. Se eu não for, então esse perdão não é possível. Mas outras passagens contrariam essa ideia, porque mostram claramente que o perdão antecede o batismo. Se não me engano, acho que capítulo 3, versículo 19 do próprio Atos, né, mostra isso. No capítulo 10 também. Então quer dizer, como é que eu vou ser batizado para perdão dos pecados, se outras passagens mostram que o perdão antecede esse batismo? Porque esse perdão ele alcança quando a pessoa se arrepende, não é quando se batiza. Mas aqui está falando ao contrário. A NVT, a nova versão transformadora, ela traduz de uma forma interessante. Ela fala, né? Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados. Olha que curioso. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Aqui é interessante por quê? Porque ela coloca, vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados. Ou seja, a NVT ela está falando o que outras passagens falam. Você recebe o perdão quando se arrepende, não é quando se batiza. Só que na ACF e na grande maioria se fala ao contrário. O que aconteceu aqui? Aqui é o seguinte: quando você tem aqui, ó, Petros DF pros autus, né, e disse-lhes Pedro disse-lhes para eles, né, arrependei-vos, metanoesate, arrependei-vos, né, kai baptisteto recastor humone pito onomati Jesu Christu es afesin hamartion. A NVT ela fez o que? Ela pegou essa expressão aqui, metanoesate,
e ela pulou para essa parte aqui, ó, aphesin hamartion. Então aqui é o que? Arrependei-vos, ou vocês devem se arrepender, eis para aphesin, o perdão, hamartion, dos pecados. Ela pulou, mas pode fazer isso, pode ela pegar essa palavra, traduzir e pular para outra parte lá na frente? Pode. Por quê? Porque a língua grega, ela é uma língua sintética. Ela não é uma língua analítica. Uma língua analítica é feito o nosso português. Ela segue uma estrutura fixa. Sujeito, verbo, objeto, certo? O hebraico também é uma língua analítica. Grego não. Grego ela já é sintética. Ou seja, o entendimento de uma passagem é apenas compreendido parcialmente pela posição das palavras. Ela não se importa com a posição das palavras. Tanto faz se o sujeito ele vem primeiro ou ele vem depois. Isso pouco importa, né? Então, o grego ele tem essa característica. Por isso que os tradutores da NVT fizeram isso. Primeiro ele coloca o arrependam-se para o perdão dos pecados. Aí ele continua: Kai baptisteto, reca sorumon, epiton, onoma tesu Christu. E sejam batizados, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Então note, né, que a forma como você vai traduzir, de como você vai usar a gramática aqui, ela diz muito, tá? Ela diz muito sobre o sentido que a passagem ela vai ter. Na NVT, vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados. Nas outras não. Arrependam-se e sejam batizados para o perdão dos pecados. Entende? Então veja como é importante a gente conhecer essas questões, a gente estudar essas questões, porque isso aqui pode ser de muita valia para a nossa análise, para a nossa exegese, para extrair do texto o seu sentido. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo, pessoal, começou a chover aqui, eu não sei se o barulho está saindo aí, tá? Mas no próximo vídeo vamos falar sobre o parte 3 de como fazer exegese. Não se esqueçam, quem quiser fazer um curso de grego do Novo Testamento, é só falar comigo. Aqui na descrição está aí as minhas redes sociais, né? O meu WhatsApp, a página do meu Facebook, entre outras coisas. Também tem um curso de hebraico e de teologia à distância. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui!